Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos os limites no infinito e as assíntotas horizontais. Hoje, vamos ver o teorema do confronto e os limites trigonométricos. O equipamento mostrado na figura é um centro de usinagem, que compõe o Laboratório de Manufatura Auxiliada por Computador do Instituto Federal de Pernambuco. Os alunos de engenharia cursam a disciplina chamada de Comando Numérico Computadorizado, que nessa cadeira eles aprendem tanto a programar como a executar peças. O Centro de Usinagem CNC é uma máquina-ferramenta e ela realiza diversas operações de usinagem, como, por exemplo, fresamento, furação, roscamento. Usinagem é um processo de fabricação que, a partir de ferramentas adequadas, você retira partículas do material, no caso é chamado de cavaco. A usinagem confere às peças forma, dimensões e acabamento superficial desejado. Ok? Então, os alunos utilizam esse equipamento fazendo tanto a programação como a execução de peças. Aqui ao lado nós temos um painel, onde esse painel, na parte superior, é um painel de programação e nessa parte inferior é um painel onde os estudantes operam o equipamento. Gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo algumas aplicações do centro de usinagem, em que casos ele é utilizado, quais as operações que ele pode realizar, as principais características, curiosidades acerca desse equipamento tão importante para o nosso dia a dia. Vamos agora fazer uma aplicação de um fresamento de uma placa triangular em um aço SAE 1045. Então, esse aço tem 0,45% de carbono em massa e será realizado em um centro de usinagem. Nós iremos calcular a área desse triângulo, que tem lado 150 milímetros, e vamos deixar essa área em função do outro lado, que vamos chamar de x. O ângulo formado entre esses dois lados é 100 dividido por x. Então, vamos montar uma função de área, lembrando que esse ângulo está em radiano. Vocês estudaram no ensino médio a fórmula trigonométrica da área de um triângulo, que é dada pela metade do produto dos dois lados, vezes o seno do ângulo que está entre esses dois lados. E se nós quisermos calcular essa área, podemos usar diretamente essa fórmula, que ficaria 1/2 de B vezes C, o produto dos dois lados seria 150 vezes x, vezes o seno do ângulo de 100 sobre x em radiano. Então, nessa questão, nós vamos trabalhar em radiano. Se você tem dúvida acerca dessa fórmula trigonométrica de área, ela é facilmente deduzida a partir de base vezes altura sobre 2. Dessa fórmula tradicional do triângulo, você pode manter a base e pode calcular a altura em função da razão trigonométrica seno. Então, facilmente você obtém essa fórmula. Então, ficamos que a área, em função do lado x, é 75x vezes seno de 100 sobre x, ok? Nós vamos considerar que essa fórmula é válida para um domínio entre 80 milímetros e 100 milímetros, ou seja, o lado desse triângulo ele poderia variar entre 80 e 100 milímetros. Vamos calcular essa área para x igual a 90 milímetros. Considerando o lado x de 90, nós vamos substituir, ficaríamos com 75 vezes 90, vezes o seno de 100 dividido por 90. Então, você pode fazer essa conta em sua calculadora, só não se esqueça de colocar no modo 2, que seria no modo rad. E a área seria 6.049,3 milímetros quadrados. Se nós quiséssemos determinar o limite dessa função quando x tende para zero, imagine agora que nós teríamos 75x vezes o seno de 100 sobre x. Poderíamos, para determinar esse limite, tirar essa constante do limite, o que ficaríamos com 75 vezes o limite quando x tende a zero, de x seno de 100
sobre x, ok? E ainda poderíamos aplicar a propriedade de limite apenas nesse limite aqui, porque o resultado dele, no final, poderíamos multiplicar por 75 e obter o limite desejado. Então, se nós aplicamos a propriedade do produto, nós ficamos que o limite quando x tende a zero da função x, que é a função identidade, vezes o limite de seno de 100 sobre x, quando x tende a zero, nessa segunda parte, nós poderíamos determinar esse limite. Mas observe no seguinte detalhe. No primeiro, nós temos aqui que esse limite, quando x tende a zero, se nós substituirmos, ficaríamos com zero. Mas no segundo, nós fizemos uma função bem parecida com essa, quando na aula de limite laterais, nós fizemos um limite quando x tende a zero, de seno de 2 sobre x. E mostramos que essa função oscila indefinidamente próximo de zero. O mesmo vai acontecer com essa função. Então, ela não tem um valor de limite definido. Então, ficaríamos com zero vezes um limite quando x tende a zero que não existe. Então, diretamente, seria muito difícil determinar esse limite, como também em outros casos. Então, é bem interessante o teorema do confronto, porque você pode obter esse limite de uma maneira indireta, que é o que nós vamos ver nessa aula. Tá? Antes de entrarmos no teorema do confronto, imagine que o seno de 100 sobre x, como qualquer outra função seno, ele varia sempre com a imagem entre menos 1 e 1. Então, o maior valor para essa função seria 1 e o menor valor seria menos 1. Agora, observe que quando x tende a zero, ele vai oscilar indefinidamente entre 1 e menos 1. Mas nós iremos multiplicar depois por zero. Então, como ele está variando entre menos 1 e 1 vezes zero, esse limite possivelmente vai dar zero, que é o que nós vamos fazer usando o teorema do confronto. Agora, muito cuidado quando for fazer isso também em outros limites. Por quê? Muitas vezes aparece a indeterminação zero vezes infinito. Durante as aulas anteriores, nós já falamos em 3 tipos de indeterminação, que é a indeterminação tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Hoje nós queremos mostrar essa quarta indeterminação, que seria zero vezes infinito. Porque em alguns limites, quando nós estamos calculando, aparece o produto de zero vezes infinito e muitas vezes, como a gente aprendeu desde o fundamental, que qualquer número vezes zero é zero, então muitas vezes o pessoal coloca zero e erra a questão. Porque zero vezes infinito, ele é indeterminado. Lembre-se que nós estamos trabalhando com limite. É como se houvesse uma disputa, que se você pega um número muito perto de zero e multiplica por um infinito que não é tão alto, então esse valor vai tender para zero. Tá? Esse valor vai ser zero desse limite. Mas da mesma forma, se você pega um valor que ele tende para um valor muito alto e o zero não tende tão próximo de zero, o infinito vence essa disputa, então pode dar infinito. E imagine também que nessa disputa poderia acontecer de o infinito e o zero ter valores tão equilibrados que quando multiplicasse, desse um número real diferente de zero. Então, essa indeterminação zero vezes infinito pode dar zero, pode ser mais ou menos infinito e também pode dar qualquer número real diferente de zero. Então, muito cuidado que durante o curso nós vamos aprender a como tirar essas indeterminações. Então, vimos a quarta indeterminação num total de 7. Considere agora 3 funções, a função f de x, g de x e a função h de x. Nós vamos supor que g de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x, quando x está muito próximo de a, exceto possivelmente em a, porque esse a, muitas vezes, no limite, não faz parte do domínio da função. Note que agora nós vamos fazer que o limite quando x tende a A da função g é L. Então, se isso acontecer, o limite de g de x quando tende a A for L, e também acontecer
que o limite quando x tende a A de h de x for L, é o mesmo valor, tanto o limite de g de x quanto o limite de h de x, quando tende para o mesmo valor, vai dar o mesmo limite. Então, observe que agora a função f está presa entre as duas funções. Tá? Por quê? G de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x. Então, quando isso acontece, nós podemos dizer que o limite de f de x quando x tende a A também é L. Então, esse teorema é conhecido como teorema do confronto, muitas vezes chamado também de teorema do sanduíche. Por quê? No gráfico aqui nós vemos que quando estamos bem pertinho de A, exceto provavelmente o próprio A, o que é que acontece? O limite dessas três funções é L. Quando é que esse teorema é útil? Quando você conhece o limite da função h e da função g, mas não consegue calcular o limite da função f, quando x tende para o mesmo valor nos três casos. Então, quando x tende para a, nós temos que o limite das três funções seria L. Ok? Então, naquele caso que nós tínhamos a função no início da nossa aula, que era 75 do limite de x seno de 100 sobre x, quando x tendia para zero, não fica difícil determinar diretamente usando as propriedades da álgebra. Mas aqui, observe que, como nós falamos também, o seno de x é uma função que tem imagem entre menos 1 e 1. Então, o seno de 100 sobre x também vai ter uma imagem entre menos 1 e 1. Nós poderíamos multiplicar toda essa desigualdade por x, porque aí ficaríamos que menos x é igual a x seno de 100 sobre x e 1 vezes x seria x. Ok? Então, preste atenção no detalhe. Se nós fizermos o limite quando x tende a zero de menos x, nós vamos ver que vai dar zero, porque se nós substituirmos, fica menos zero, que é igual a zero. E se nós fizermos também para x, vamos ver que esse limite também será zero, se nós substituirmos x igual a zero. Observe que essas duas funções, eles estão espremendo essa função x seno de 100 sobre x. Por isso que esse teorema é chamado de teorema do confronto, porque essas duas funções é como se estivessem aprisionando a função f. Ela está aprisionada entre g e h, ok? Então, se o limite dessas duas funções, quando x tende para zero, é zero, com certeza o limite, quando x tende a zero, da função x seno de 100 sobre x, pelo teorema do confronto, também será zero. Então, é bem interessante que você consegue determinar limites que talvez algebricamente ia dar muito trabalho ou seria quase impossível de determinar. Então, se nós multiplicássemos por 75, todo esse limite também seria zero, porque ficaríamos com 75 vezes zero. Nós vamos usar o teorema do confronto para determinar o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero. Nós vimos em aulas anteriores, nós fizemos esse limite utilizando uma calculadora pela direita e pela esquerda e vimos que ele tende para 1. Ele dá exatamente o valor 1 nesse limite quando x tende para zero. E nós vimos também, graficamente, essa função seno de x sobre x, que também esse limite vai tender para 1. Hoje, nós vamos fazer um argumento geométrico. Na verdade, vamos fazer duas vezes esse argumento geométrico. Vamos trabalhar agora com comprimentos e, na próxima, vamos demonstrar também por área. Então, vamos utilizar esse argumento geométrico com auxílio do teorema do confronto para chegar nesse valor e demonstrar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Nós vamos partir da trigonometria, do ciclo trigonométrico que vocês estudaram no segundo ano do ensino médio, na parte de trigonometria. Nós temos aqui um ciclo trigonométrico, uma volta nesse círculo tem 360 graus, ele é dividido em 4 quadrantes de 90. Nós colocamos aqui os valores em graus, mas normalmente trabalhamos com radiano, então seria de 0 a 90, ou seja, de 0 a π sobre 2,
de 90 a 180 o segundo quadrante, ou seja, de π sobre 2 a π radiano 180 graus. O terceiro quadrante vai 180 a 270, então teremos aqui o terceiro quadrante. Então, observe que 270 seria 3π sobre 2, até dar uma volta completa no quarto quadrante, teríamos 2π ou 360 graus. Então, temos aí 4 quadrantes, que o valor do sinal das funções trigonométricas variam dependendo do quadrante. Por exemplo, a função seno tem um valor positivo acima do eixo x. Então, seria mais no primeiro e segundo quadrante e menos no terceiro e no quarto. Então, observe que, a partir daí, nós vamos ter argumento para determinar esse limite. Também um outro detalhe bem interessante é que, no círculo, esse raio é definido nas funções trigonométricas um raio unitário, ou seja, um raio igual a 1. O raio dessa circunferência é igual a 1. E nós podemos ter aqui um ângulo x, ok? E formamos um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é retângulo. E temos dois catetos, C e B, e a hipotenusa desse triângulo é o raio, que é igual a 1. Se nós aplicarmos as razões trigonométricas, o seno de x é dado pelo cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ok? Então, se nós multiplicarmos meio pelos extremos, podemos dizer que B é igual a seno de x. Ok? Seno de x vezes 1, B é igual a seno de x. Podemos também determinar o cosseno de x, que é dado pelo cateto adjacente e pela hipotenusa, que é 1. Então, temos que o cosseno é C sobre 1. E também podemos multiplicar meio pelos extremos e dizer que C é igual ao cosseno de x. Então, temos aqui que o cosseno é essa reta horizontal e o seno seria essa reta vertical até o ponto do ângulo. Ou seja, quanto mais perto de zero esse ângulo, vamos ter um cosseno tendendo para 1. Ok? E quanto mais perto de 90, nós vamos ter um seno que está na vertical tendendo para 1. Por isso, o sinal da função seno ele é positivo para cima, ou seja, no primeiro e segundo quadrante, e negativo para baixo. Ok? Já o cosseno ele é positivo para a direita, ou seja, no primeiro e quarto quadrante, e negativo no terceiro e segundo. Se nós dividirmos o seno pelo cosseno, nós vamos ter a tangente de x, ok? Se você quiser saber o sinal da tangente, basta dividir o sinal da função seno e da função cosseno. E se você divide o seno pelo cosseno, você vai ter que o seno dividido pelo cosseno, vamos ter b, a razão b sobre c seria a tangente, ok? Mas um detalhe bem interessante é que quando você tem um ângulo x, se você prolongar, porque o triângulo foi até o limite do círculo, da circunferência. Se você prolonga essa reta, onde ela tocar nessa reta tangente, aqui em 0 grau, passando em 0 grau, vamos ter uma distância, que vamos chamar essa distância de t. Esse t seria exatamente o valor da tangente de x, que seria a razão de b sobre c. Desse ciclo trigonométrico, também extraímos a propriedade fundamental da trigonometria, que b ao quadrado mais c ao quadrado não é igual ao raio ao quadrado, que é a hipotenusa, só que b é seno e c é cosseno. Então, temos que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, essa propriedade é muito utilizada na trigonometria e dela também vem outras propriedades, tanto para tangente, cossecante, cotangente e outras razões. Mas vamos concluir essa demonstração desse limite. Vamos considerar agora três distâncias, três comprimentos. Observe aqui que nós temos o comprimento B, e esse comprimento B, ele é menor que esse arco aqui, que nós vamos chamar de X, e o arco ele é menor que esse comprimento T, que seria a nossa tangente. Observe que esse ângulo X, um ângulo X em radiano numa circunferência é dada pela razão
entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Como o raio dessa circunferência é 1, então nós vamos dividir esse comprimento por 1, que vai ficar igual ao valor de x. Então, temos aqui três comprimentos, onde b é menor que x e é menor que t. Agora, observe que b nós já definimos como sendo o seno de x. Então, b é igual a seno de x, que tem que ser menor que x. Observando aqui na figura, ele é menor que esse arco. E é menor que t, onde t é a nossa tangente, que nós definimos. Seria o seno de x dividido pelo cosseno de x. Ok? Então, nós temos aí essa desigualdade. Nós podemos dividir tudo por seno de x. Então, ficaríamos com seno de x dividido por seno de x igual a 1. X aqui no centro por seno de x, fica x dividido por seno de x. E esse seno de x pode simplificar, ficando 1 sobre cosseno de x. Ok? Então, temos aqui essa desigualdade. Observe que nós queremos obter seno de x sobre x. Nós temos aqui x sobre seno de x. Então, nós vamos precisar inverter. Vamos entender um detalhe dessa inversão. Quando nós temos três números, por exemplo, 1 é menor que 2 e menor que 3, em sequência. Se nós invertermos esse número, observe que o 2 foi invertido, ficou 1 meio. Quando invertemos o 3, ficou 1 terço e o 1 ficou 1 sobre 1. Mas para manter o sinal de menor nessa desigualdade, nós trocamos de posição. O primeiro foi para o último e o último para o primeiro. Só o do meio que conservou a posição. Então, nós temos que 1 é menor que 2 e é menor que 3, mas 1 terço é menor que 1 meio e é menor que 1. Então, vemos que para manter o sinal de menor, nós podemos inverter e também inverter a posição entre esses números, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós mantivemos o sinal de menor, invertemos essas frações e mudamos de posição. Por exemplo, 1 dividido por 1, quando invertemos, ficou 1, e 1 sobre cosseno, quando invertemos, ficou cosseno. E x sobre seno de x ficou seno de x sobre x. Observe agora que nós podemos fazer agora o limite dessa função cosseno de x quando x tende para zero. Se fizermos esse limite, substituindo aqui diretamente o cosseno de zero, note que o cosseno na reta horizontal seria c, o cosseno de zero seria exatamente o raio da circunferência, que é igual a 1. Então, o cosseno de zero seria 1. E se fizermos também o limite dessa constante 1, quando x tende para zero, também será 1. Observe que os dois limites deram iguais. Então, nós vimos que, pelo teorema do confronto, o limite dessa função, quando x tende para zero, também será 1. E aí nós mostramos geometricamente que o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x é igual a 1, usando o comprimento, ok? Nós podemos também demonstrar esse teorema utilizando áreas, ok? Nós podemos partir do mesmo ciclo trigonométrico, só que agora nós vamos fazer três áreas. A área desse triângulo retângulo seria a área 1, a área de um setor circular, aqui seria a nossa área 2, e a área de um outro triângulo retângulo, cuja altura é a tangente, seria a área do terceiro triângulo. Também temos as mesmas razões trigonométricas definidas anteriormente, e observe agora que a área 1 ela é menor que a área 2, que é menor que a área 3. Ok? Note que a área 1 é um triângulo retângulo de base C e altura B. Então, se nós pegarmos o cosseno, que é C, vezes o seno e dividir por 2, teríamos a área desse triângulo, que é dado por base vezes altura dividido por 2. Então, ficamos com cosseno vezes seno dividido por 2 como a área do triângulo 1. Então, seria A1. Já a área 2 seria esse setor circular aqui. Ó. Nós temos aqui um setor circular que vocês aprenderam desde o ensino fundamental a calcular a área de um setor. Quem seria a área do setor circular de raio R que forma um ângulo beta, por exemplo?
é dado por πr ao quadrado vezes beta dividido por 360. Então, essa fórmula é bem simples também de demonstrar, porque πr ao quadrado, a área do círculo, é para uma volta de 360 graus. Se você quer a área do setor para um ângulo beta, você faz uma regra de 3 simples, direta, você encontra que a área é πr ao quadrado beta sobre 360. Mas um detalhe é que essa fórmula é quando o ângulo é utilizado em grau, e nós estamos utilizando em radiano. Mas lembre-se que 360 graus equivale a 2π radiano. Então, essa fórmula nós poderíamos substituir 360 graus por 2π radiano, que iria simplificar π com π, ficando r ao quadrado beta sobre 2. Mas no caso da gente, de um ciclo trigonométrico de raio unitário, se nós substituirmos aqui, ficaríamos com 1 ao quadrado, que é 1, beta, que é nosso ângulo x, sobre 2. Então, ficamos que a área 2 é x sobre 2, ok? E, por fim, a área 3, que é dada pela base desse triângulo. Observe que a base agora não é mais o valor de C, é o raio da circunferência. Então, essa base é 1, e a altura agora é t, que seria a tangente do ângulo x, que é dado por B sobre C. Mas lembrem que B é o seno e C é o cosseno. Então, seria dado pela base, que é 1, vezes a tangente de x, que é o seno, dividido pelo cosseno, sobre 2, porque é um triângulo, ok? Observe que temos 2 em todos os casos no denominador, então podemos tirar esse 2 e vamos dividir toda essa desigualdade por seno de x, ok? Quando dividir essa área 1, vai cortar seno com seno. No x dividido por seno de x, e esse seno de x também vai cortar com seno de x, ok? Retiramos o 2, e aí ficamos com cosseno de x menor que x dividido por seno de x, menor que 1 sobre cosseno de x. E vamos usar o mesmo procedimento da demonstração anterior. Nós vamos inverter essas frações, uma vez que nós queremos seno de x sobre x, ok? Para manter o sinal da desigualdade de menor, nós vamos trocar a posição do cosseno desses dois termos, observando que quando inverter, nós vamos ter que 1 sobre cosseno, quando nós invertermos, vai ficar cosseno, e o cosseno, quando inverter, vai ficar 1 sobre cosseno. E no meio, ficamos com seno de x sobre x. Ok? Nós vamos fazer o limite quando x tende a zero de cosseno de x, que nós já vimos que é 1, e o limite quando x tende a zero de 1 sobre cosseno de x. Mas o cosseno de zero é 1, então 1 dividido por 1, ficamos com 1. Ok? Então, pelo teorema de confronto, como o limite dessa função é 1 e o limite dessa função é 1, e a função seno de x sobre x está espremida entre as duas, quando x tende para zero, nós demonstramos que o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é 1. Então, esse limite fundamental trigonométrico é muito usado, vocês vão usar muito para resolver questões de limite que envolvam as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente e outras funções. Vale salientar que nessas duas demonstrações, nós calculamos sempre o limite quando x tende a zero pela direita, uma vez que estamos trabalhando com números positivos. Tanto para a área como para o comprimento, nós estamos aqui no primeiro quadrante. Mas observe que a função seno de x sobre x, nós mostramos seu gráfico, e essa função é uma função par. A função seno é uma função ímpar, mas quando você divide seno por x, ela torna-se uma função par. Então, o limite pela esquerda deve ser igual ao limite pela direita. Vamos resolver um primeiro exercício, que é o limite da tangente de 9x dividido pelo seno de 3x, quando x tende para zero. Uma primeira dica que normalmente ajuda muito é que quando aparecer tangente, secante, cossecante e cotangente, você esteja usando as razões, passando tudo para seno e cosseno, que facilita normalmente a resolução das questões.
Vamos deixar aqui no canto da tela o nosso limite trigonométrico fundamental e observe que se você for substituir zero diretamente nessa função, ficamos com a tangente de 9 vezes zero, que seria zero, e o seno de 3 vezes zero, que é zero. Tangente de zero é zero e o seno de zero também é zero. Então, temos aí uma indeterminação do primeiro tipo, zero sobre zero. Como nós vamos tirar essa indeterminação? Normalmente, recorrendo ao limite trigonométrico fundamental. Nós vamos manipular essa função de tal forma que nós cheguemos a esse limite e nos ajude a determinar o limite desejado. Então, tangente de 9x, nós podemos dizer que é o seno de 9x dividido pelo cosseno de 9x, dividido pelo seno de 3x. Nós podemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, uma vez que é uma divisão. Então, temos aqui a primeira fração vezes o inverso da segunda, seria seno de 3x sobre 1, nós invertemos aqui, 1 sobre seno de 3x, estamos fazendo o limite quando x tende a zero, ok? E vamos usar um artifício bem legal, que você pode usar também em outras questões. Como aqui temos seno de 9x, nós vamos multiplicar essa questão por 9x, mas também precisamos dividir por 9x, porque senão você altera a questão. Então, multiplicar por 9x e dividir por 9x, nós não estamos alterando o limite, porque você poderia fazer essa divisão, ok? Mas, o que é que a gente pode fazer? A gente pode aqui, ó, seno de 9x, que está aqui em cima, e deixar 9x embaixo dele. Por quê? Se o seno de x sobre x é igual a 1 quando x tende para zero, esse limite de 9x sobre 9x, esses dois argumentos, esses dois ângulos também são iguais. Então, ele vai tender para 1 também. Só que você utilizou seno de 9x com 9x. E sobrou aqui o 9x. Mas 9x é o mesmo que o produto de 3 vezes 3x. Seria 9x. Como aqui temos seno de 3x, nós vamos colocar embaixo do 3x, ok? Por quê? Seno de x sobre x, quando x tende para zero, esse limite vai para 1. Mesmo invertido, 3x por seno de 3x seria o inverso de 1, que também é 1. 1 sobre 1, ok? E 3 dividido pelo cosseno de 9x, esse limite não é mais indeterminado, porque o cosseno de zero nós vimos que é 1. Vamos separar esse limite, como é um produto, ok? Então, o limite do produto é o produto dos limites, vamos usar a propriedade. Então, ficamos com o limite quando x tende a zero, de seno de 9x sobre 9x, vezes o limite quando x tende a zero, de 3 dividido pelo cosseno de 9x, vezes o limite quando x tende a zero, de 3x dividido pelo seno de 3x, ok? Então, esse primeiro limite em azul tende para 1, é igual a 1. Podemos resolver esse segundo limite. O cosseno de zero vai ser 1, então ficamos com 3 dividido pelo cosseno de zero, e esse limite também vai tender para 1, ok? Então, ficamos com 3 vezes 1 é 3, cosseno de zero é 1 vezes 1, 3 dividido por 1, então, o limite quando x tende a zero dessa função tangente de 9x dividido pelo seno de 3x é igual a 3, ok? Então, vejam como o limite trigonométrico fundamental é importante. Vamos fazer um outro limite. Agora, o limite quando x tende para mais infinito de cosseno ao quadrado de x dividido por x à quarta mais 8, ok? Então, temos uma função trigonométrica aqui no numerador e uma função de quarto grau, um polinômio de quarto grau no denominador. Então, para fazer esse limite quando x tende a infinito, nós também teríamos dificuldade, ok? Se você substitui diretamente aqui, infinito à quarta daria infinito, mais 8 continuaria sendo infinito, aqui no denominador. Já no numerador, o cosseno ao quadrado de infinito, ok?
Então, o que a gente sabe é que o cosseno vai variar também entre menos 1 e 1. Mas aí, nesses casos, você pode usar o teorema do confronto para obter o valor desse limite indiretamente. Observe que mesmo quando x tende para mais ou menos infinito, você também pode usar o teorema do confronto, ou também para limites laterais pela esquerda ou pela direita, também é válido. Ok? Então, o cosseno de x, ele varia entre menos 1 e 1, mas o cosseno ao quadrado de x, note que quando o x desse cosseno aqui, cosseno de x der um número negativo, quando elevarmos ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x, ele vai ficar positivo. Ou seja, essa função cosseno ao quadrado de x não tem valores negativos. Ou seja, ela vai estar agora não mais entre menos 1 e 1. A imagem dela está entre 0 e 1. Ok? Porque número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Como nós queremos o cosseno ao quadrado dividido por x à quarta mais 8, nós vamos dividir toda essa desigualdade por x à quarta mais 8. Ok? Então, ficamos aqui com 0 dividido por x à quarta mais 8, cosseno ao quadrado de x dividido por x à quarta mais 8, e 1 dividido por x à quarta mais 8. Ou seja, nós estamos forçando para utilizar o teorema do confronto. Também observe que se você utilizar o teorema do confronto, você fizer o limite aqui desse primeiro termo e fizer o limite do último e der diferente, você não pode concluir nada com esse limite. Então, você vai tentar manipular algebricamente. Mas a gente torce que dê igual, porque aí você já tem o limite da função desejada. Então, 0 dividido por x à quarta mais 8 é 0, ok? Então, nós vamos fazer o limite quando x tende a mais infinito de 0. Como 0 é uma constante, esse limite vai ser 0, ok? Então, temos o primeiro limite e vamos fazer o limite de 1 sobre x à quarta mais 8 quando x tende a mais infinito, ok? Se substituirmos infinito no denominador, infinito elevado à quarta vai ser infinito. Somado com 8, continua sendo mais infinito. 1 dividido por um número muito alto, muito elevado, vai tender para 0. Então, esse limite também será 0. Como os dois limites são 0, essa função aqui que está espremida, né? Fizeram um sanduíche com ela, por isso que muitas vezes é chamado de teorema do sanduíche. Pelo teorema do confronto, o limite dessa função também será 0. Ok? E vamos fazer mais um exercício que mostra o limite quando x tende a 2 de seno de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 6x mais 8. Se nós substituirmos x igual a 2 nesse limite, ficamos com seno de 2 menos 2 dividido por 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8. Se fizermos essas operações, o seno de 0 é 0, 4 mais 8, 12, menos 12, 0. Então, temos também uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E vamos tentar manipular algebricamente para chegar a um valor desse limite. Como aqui temos uma função de segundo grau, nós podemos fatorá-la a partir das suas raízes. Então, essa equação x ao quadrado menos 6x, nós podemos, como vimos na aula de propriedade de limite, fatorar essa função de segundo grau, que ela é dada por a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação. Nós vimos também que uma equação de segundo grau pode ser dada por x ao quadrado menos a soma mais o produto. Então, você pode achar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, ou você pode diretamente aqui, como a é 1, ver dois números que o produto deu 8 e cuja soma dê 6, que seria o sinal trocado aqui do valor de B. Então, facilmente você vê que é 4 e 2, que 4 vezes 2 é 8 e 4 mais 2 seria 6. Então, temos aqui o x' e o x duas linhas. Substituindo, a nossa função de segundo grau vai ser dada por x menos 4, x menos 2, onde x1 e x2 são as raízes. Observe que o a
dessa equação da função é igual a 1. E agora, nós podemos substituir nesse limite da função quando x tende a 2. Então, ficamos com seno de x menos 2 dividido por x menos 4, que multiplica x menos 2. Observe também que você não pode cortar x menos 2 com x menos 2, simplificar, porque o seno ia ficar vagando no ar, né? O seno ele precisa de um ângulo para existir, né? Então, cuidado com essas aberrações matemáticas que às vezes acontecem, mas a gente pode aplicar a propriedade de limite, ok? A gente pode separar, transformar esse limite num produto. Porque temos aqui um termo que seria seno de x menos 2 dividido por x menos 2, vezes o limite, quando x tende a 2, ficamos com 1 sobre x menos 4, ok? Então, separamos em dois limites. Só que, para esse primeiro limite, a gente vai abrir um parênteses aqui, né? A gente sabe que o limite fundamental trigonométrico é igual a 1, mas quando aqui é x, agora temos x menos 2, e aqui é quando x tende para 0. Aqui x está tendendo para 2. Será que ele também seria 1? Então, vamos confirmar fazendo uma mudança de variável nesse limite, ok? Nós vamos dizer que x menos 2 é igual a t, ou seja, t é igual a x menos 2. Vamos fazer uma mudança de variável, como nós fizemos na aula 4 de propriedade dos limites. Quando x tende para 2, observe que t é igual a x menos 2. Então, 2 menos 2 daria 0. Então, quando x tende para 2, t tende para 0. Se nós estamos mudando a variável do limite, então nós precisamos mudar também para onde esse limite está tendendo. Ou seja, agora temos o limite quando t tende para 0. E x menos 2, nós dissemos que era t, de seno de t sobre t. Então, confirma que também o limite quando t tende a 0 de seno de t sobre t é igual a 1. E nós mudamos a variável. Então, se esse limite é 1, esse limite aqui também será 1. Ok? E o segundo limite, quando x tende para 2, nós vemos que não é um limite que vai dar uma indeterminação. Se você substituir diretamente x igual a 2, ficamos com 1 dividido por 2 menos 4, que seria menos 2 aqui. Então, ficamos com 1 vezes 1 é 1, e 2 menos 4, menos 2. Então, esse limite vai dar menos meio, ou seja, menos 1 meio. O limite, quando x tende a 2, de seno de x menos 2 sobre x ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a menos meio. Agora é com você. Pega lá os livros recomendados como referências bibliográficas, resolve o máximo de exercício que puderem sobre o teorema do confronto, sobre limites trigonométricos, que na próxima aula, se Deus quiser, nós nos encontraremos para falarmos sobre a definição de limite. É bem interessante, porque nós estamos praticamente na 7ª aula do curso e somente na 8ª aula nós vamos definir o que realmente é um limite, a definição precisa de limite. Então, vamos fazer várias definições, tanto para o limite laterais, limites no infinito, limites infinitos, ok? Então, até a próxima aula, né? Forte abraço, paz para todo mundo e a gente se vê.